Ernesto Geisel foi eleito em 1974 por meio de uma votação indireta, logo após o fim do mandato de Médici. Ele seguia a linha castelista, ou seja, o seu mandato representou a volta da ala mais moderada dos militares, que era a favor da abertura política para devolver o poder para os civis. O governo de Geisel foi marcado pela redemocratização lenta, gradual e segura, visto que o país passava por uma enorme crise econômica e que a população não suportava mais a ditadura militar. A redemocratização foi lenta para que a imagem dos militares não fosse prejudicada e para que a ditadura demorasse mais alguns anos para acabar. Por isso, após o governo de Geisel, demorou 10 anos para a ditadura chegar ao fim. Gradual, para devolver aos poucos alguns direitos roubados pela ditadura, e segura, para os militares não serem punidos pelos seus crimes. Mesmo após a proposta de redemocratização, o governo de Geisel continuou repreendendo e prendendo pessoas que eram contra a ditadura militar. E assim, no dia 25 de outubro de 1975, o jornalista iugoslavo naturalizado brasileiro e militante do PCB, Vladimir Herzog, foi assassinado nos portões do DOI-CODE. E bom, na época, havia uma investigação aos membros do PCB, que eram considerados um partido ilegal pelo governo. E Vlado era considerado um opositor à ditadura e era considerado comunista. Foi preso, torturado e assassinado. Porém, em meio à proposta de diminuição de repressão, a mídia, que era aliada à ditadura, informou que Vlado havia se suicidado através de enforcamento. Após a polêmica envolvendo o nome do Vlado, o governo continuou agindo normalmente. Sendo assim, foram adotadas algumas medidas, entre elas a fusão dos estados do Rio de Janeiro e a separação do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. A separação desses dois estados foi uma medida que teve finalidade econômica, visando o controle da pecuária e do agronegócio. Como o governo precisava de novas fontes de energia para sustentar o país, Geisel lançou o segundo plano de desenvolvimento para recuperar a economia brasileira. Neste segundo plano, destacou-se o acordo nuclear entre o Brasil e a Alemanha para buscar fontes alternativas de energia. A Alemanha, através da empresa Siemens, se comprometeria a construir 8 reatores nucleares no Brasil. Porém, dessa parceria foram construídas apenas as usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, além de sanções impostas pelos Estados Unidos, que impediram com que o Brasil importasse da Alemanha a tecnologia de enriquecimento de urânio, fracassando o programa nuclear do país. Em 1975, foi lançado o PROALCO, o Programa Nacional do Álcool, que visava substituir o consumo da gasolina por álcool, para diminuir o impacto da crise do petróleo, dando incentivos fiscais para produtores de cana-de-açúcar para a produção e para a indústria de automóveis que fabricassem mais carros movidos a álcool. Inicialmente, a atitude teve um bom efeito, mas passando a crise do petróleo, resultou no aumento da dívida pública devido aos créditos e incentivos fiscais concebidos. E ainda no ano de 1975, Ernesto Geisel utilizou o AI-5 para caçar mandatos no Parlamento do Rio Branco, no Acre, que se recusaram a ratificar a posse do prefeito indicado pelo governo. Porém, como parte do processo de redemocratização, o ato institucional foi revogado e chegou ao fim no ano de 1978. Com a crescente oposição à ditadura, o MDB tinha conquistado, em 1974, durante as eleições parlamentares, a maior parte das cadeiras do Senado, derrotando a Arena, e a sua atuação na Câmara dos Deputados também era crescente. Temendo uma derrota ainda maior, o governo Geisel, no ano de 1978, apresentou o Pacote de Abril, que consistia em leis federais que garantiam a permanência da ditadura de forma segura. As principais medidas no Pacote de Abril foram a Lei Falcão, que proibia as críticas ao governo em campanhas eleitorais de parlamentares no rádio e na TV,
e também a criação de cargos biônicos, que garantiam 1/3 dos cargos de senadores indicados pelo presidente, sem passar por processo eleitoral. O governo de Geisel acabou em 1979, dando início às eleições indiretas que elegeriam o último presidente da ditadura militar, João Batista Figueiredo, que governou de 1979 a 1985. Desde o início de seu mandato, Figueiredo anunciou a mão estendida em conciliação, prometendo a continuidade ao processo de redemocratização iniciado por Ernesto Geisel. Dessa forma, em agosto de 1979, assinou a Lei de Anistia Política, que anulou as punições aos brasileiros feitas desde 1964. Com essa lei, foram revogadas as penalidades propostas nas legislações do regime militar. As absolvições foram concedidas tanto aos militares que atuavam em favor do regime, quanto aos militantes de esquerda que se opuseram ao regime. Além da lei de anistia, foi aprovada a Lei Orgânica dos Partidos, que possibilitou a extinção do bipartidarismo e a criação de outros partidos. Dentre alguns dos partidos criados nesse período estiveram o Partido dos Trabalhadores, o PT, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, e também a antiga Arena, que se renomeou e passou a ser Partido Democrático Social, o PDS. E, durante novembro de 1979, foram previstas eleições diretas para os governadores de estados e foi extinta a eleição indireta para senadores. Somente no ano de 1982 foram realizadas as eleições diretas para compor cargos executivos dos estados e da Câmara Federal, sendo a oposição majoritariamente vitoriosa nesses pleitos. Do ponto de vista econômico, o governo enfrentou uma grande crise, sendo consequência das políticas anteriores, do aumento da dívida externa, principalmente após o milagre brasileiro do governo Médici, mas também pelo chamado terceiro choque do petróleo, ocorrido em 1979, devido à Revolução Iraniana, que transformou o Irã em uma república teocrática, resultando diretamente no preço dos barris do petróleo subindo de $12 para $39. Para reverter essa situação, o presidente lançou um programa de incentivo à modernização para a estocagem de gêneros agrícolas produzidos por grandes produtores rurais. Teve como o slogan uma frase do Delfim Neto: "Planta que o João garante", e teve como objetivo manter as exportações brasileiras. Tal medida prejudicou médios e pequenos agricultores, que foram deixados de lado. E durante seu governo, através do BNH, Banco Nacional de Habitação, Figueiredo lançou o maior programa de habitação da história do país, com a entrega de 3 milhões de moradias populares, iniciando pelo conjunto Vila no João, na Maré, do Rio de Janeiro. A crise econômica persistiu e a dívida externa chegou ao índice alarmante de 61 bilhões de dólares. Em consequência da crise econômica, ocorreram demissões em massa nas fábricas do ABC Paulista, acarretando nas greves de diversas categorias, destacadamente nos metalúrgicos, dentre os anos de 1978 e 1979. Já a abertura política não contentava todas as parcelas das Forças Armadas e da extrema-direita, e havia grupos que promoviam ataques terroristas para a coibiração de grupos de esquerda. Dentre vários atentados que aconteceram, o que mais se destacou foi o caso da explosão de uma bomba dentro do carro de militares no Rio de Janeiro, onde se realizava a comemoração do Dia do Trabalhador em 1981. Haviam 2 militares dentro do carro. Um deles foi morto no acidente e o outro foi inocentado pelo ataque terrorista. E o governo do general Figueiredo foi atingido por uma crise por conta deste atentado. O desgaste da ditadura militar levou à criação de uma frente de oposição ao regime pela realização de eleições diretas. Esse movimento ficou conhecido como Direta Já. Assim, o deputado Dante de Oliveira elaborou uma emenda constitucional acerca das eleições diretas. No entanto, ela não foi aprovada pelo Congresso.
Em janeiro de 1985, realizaram-se eleições indiretas para o presidente da República. Os candidatos governistas Paulo Maluf e seu vice Flávio Marcílio foram derrotados pela oposição. Sucedeu ao governo o presidente Tancredo Neves, que não chegou a assumir, pois morreu durante diversas cirurgias. Assim, assumiu seu vice-presidente, o José Sarney, e o regime militar foi encerrado. A abertura política foi nomeada uma série de ações entre os 11 anos do governo do Geisel e do governo do Figueiredo, cujo objetivo era realizar uma transição lenta, gradual e segura para a democracia nos últimos 2 mandatos do regime militar no Brasil. E em meio a avanços e retrocessos, o retorno ao pluripartidarismo e a campanha pelas diretas já foram avanços. Ainda que tenha sido aprovada com o objetivo de dividir a esquerda, o pluripartidarismo é um aspecto fundamental em uma democracia, pois permite aos diferentes grupos a possibilidade de representação política. A campanha pelas diretas já, por outro lado, provocou o engajamento político desses grupos em torno de um ideal comum: o retorno pleno à democracia, o que somente aconteceria a partir do voto direto para presidente da República. Outro avanço realizado no período foi a revogação do AI-5 pelo presidente Geisel. A eleição do Tancredo Neves encerrou essa transição como desejavam os militares, afinal foi realizada de forma indireta e por um candidato que tinha aceitação entre parte da bancada do governo. Apesar de Tancredo Neves não chegar a assumir o poder, o governo seguinte demonstrou que a transição conforme o plano dos militares foi realizada com êxito, pois apenas em 2003 um candidato de esquerda foi eleito para presidente da República. Dessa forma, a ditadura militar chegou ao fim, deixando grandes marcas e consequências na história do Brasil.